aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meus caros irmãos e irmãs, temos a oportunidade de meditar o episódio da tempestade acalmada. Utilizamos muito esse trecho bíblico para trazer consolação e confiança, porque quem não passa por tempestades na vida, internas, dificuldades, a própria igreja ao longo da história, a imagem da igreja muitas vezes é a barca, utilizamos muito essa imagem para recordar esse episódio e trazer para nós confiança, não medo, não receio. Muitas vezes nos deixamos levar por essa mentalidade, ou pensamento, ou sentimento de que as coisas estão se complicando, a igreja passa por momentos difíceis, verdade, mas sempre foi assim, desde o início. Não está sendo diferente. Claro, hoje a realidade é diferente do primeiro século do cristianismo, mas os desafios, perseguições, tempestades e provações que testam nossa fé continuam. E diante dessa realidade, como nós lidamos com todos esses problemas? O que nos ensina a palavra de Deus hoje? O domínio de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive aquilo que para nós, mesmo com tanta tecnologia, tanto desenvolvimento ainda, para nós não tem como controlar. A natureza, cataclismas, situações adversas. Falamos hoje muito do cuidado com a natureza que responde diante da ganância humana. Recentemente aí a situação do Rio Grande do Sul, fizemos toda uma campanha de solidariedade.
Fala-se muito desses problemas da natureza e nós, diante de tudo isso, ficamos como que com dificuldades em enfrentá-los, porque não temos a força da natureza, não há nada que possa fazer, a não ser a força, a graça de Deus agindo. Mas tudo isso eu estou dizendo não é para levarmos ao desânimo, pelo contrário, a confiança inabalável no Senhor que age. Porque a mensagem que nos transmite o Evangelho é a confiança, a força consoladora de Deus que está na igreja, principalmente. O mundo tem muitos desafios, guerras. Pleno século XXI, ainda temos que enfrentar o desafio da guerra. A humanidade ainda não aprendeu nada da história. As soluções, as tentativas de solução é através da imposição, da opressão, do domínio. Então, países com uma cultura, mentalidade imperialista, com seus governantes que gostam de levar os jovens para morrer na guerra, eles mesmos estão nos palácios, despreocupados. Estão aí a guerra, um país querendo dominar o outro, guerras internas, caso dos migrantes que são forçados a sair de sua terra pela perseguição, às vezes até religiosa. Os problemas sociais fogem da fome, da pobreza, do desamparo, das ditaduras, a convulsão social, uma série de situações difíceis, mas somos chamados a renovar nossa confiança. E na igreja, como nós refletimos sobre esse texto? Eu acabei de dizer que utilizamos muito a imagem da igreja como uma barca, porque Jesus está nela. Pedro, ele foi escolhido pelo Senhor para nos confirmar na fé, príncipe dos apóstolos, e seus sucessores, hoje o Papa Francisco. Essa igreja é açoitada muitas vezes pelo vento da contradição, muitas provações. As ondas chegam a precipitar, parece que a barca vai afundar, diz o Evangelho. Os apóstolos, os mais próximos de Jesus, começam a expressar medo, desconfiança. Parece que Cristo não está ligando, não está prestando atenção. Quantas vezes questionamos o Senhor em nossas orações, diante das tempestades da vida? Onde está Deus? Deus não vê isso que está acontecendo? A situação que estamos passando? Os problemas da igreja? As dúvidas e hesitações? E começamos a ver essas ondas entrarem na igreja, na família, pelas discussões, intrigas dentro da igreja. Porque os piores inimigos são os internos. Quantos problemas vemos na igreja, comunidades, na vida das comunidades, os inimigos internos, inimigos da cruz de Cristo. Pode ter uma aparência de piedade, de religiosidade, mas fomentam intrigas, discussões, divisões. Não se respeitam os pastores da igreja, Santo Padre, o Papa, os bispos nas suas sedes, cada um por si. São aqueles que dizem: eu sou católico, mas eu penso assim. Cancela, hoje o tema é cancelamento. Ou então aquela frase: fulano não me representa, o Papa não me representa, o bispo não me representa, esse padre não me representa. Quem somos nós para dizer algo assim, semelhante? Diante da missão do chamado de Deus confiada a esses que são frágeis, pastores tirados do meio do povo, mas são esses escolhidos pelo Senhor. Quem somos nós para questionar os escolhidos, os ungidos do Senhor? Teremos que prestar contas, obviamente,
diante da missão que o Senhor nos confia. Mas o Senhor quer unidade, comunhão na vida da igreja. Hoje, para nós, o Mestre nos fala. Se estamos aí com dúvidas, com receios, preocupações, achando que a igreja vai afundar, não tenhamos essa preocupação. Jesus fala: como sois medrosos, não tendes fé? Se a igreja dependesse de nós, já teria afundado há muito tempo. É só olhar a história da igreja, suas lutas, mazelas, desafios, mas muita coisa bonita, grandiosa, nos santos e santas. E nos momentos mais difíceis da igreja, o Espírito Santo suscitando grandes homens e mulheres. Se dependesse de nós, a igreja teria afundado há muito tempo, mas é obra do Senhor. O que nós estamos fazendo? Gostamos de criticar, apontar o dedo, gostamos de falar mal, de sempre menosprezar, diminuir o outro, o trabalho do irmão, da irmã na comunidade. O que estamos fazendo? É muito fácil apontar o dedo. Na igreja o grande problema é esse. Muitos que falam, criticam, julgam, e poucos que fazem, se colocam à disposição. Muito fácil. A gente vê no ambiente católico a mania, quer dizer, parece que é uma coisa que a gente precisa trabalhar espiritualmente. Católico adora falar mal da sua própria igreja. Está falando mal de si mesmo. E nem sequer recorda aquilo que na sabedoria popular a gente procura sempre ter o cuidado para conduzir as nossas tarefas, atividades. Roupa suja se lava em casa. Aí está católico falando mal, nas redes sociais, causando divisão, esses gurus, influencers, e que a gente fica caindo nessa armadilha desse povo que, ao invés de trabalhar, utilizar seu talento e dom para suscitar unidade, comunhão, crescimento, pelo contrário, gera mais polêmica. Na rede social todo mundo é corajoso. Bispo posta uma coisa, vem um fala uma mensagem, um discurso agressivo, fala na minha frente. Fala na frente daquele que você está então achando que tem alguma coisa, se escondendo através das redes sociais. Cria coragem nesse momento. E depois, nas relações, como que é? E não é para também de forma agressiva querer defender suas bandeiras. Não é assim que a coisa funciona. Mas com maturidade, a igreja respeita, claro, os pastores, contam com os fiéis para que cresçamos juntos. Temos um objetivo em comum, a construção do reino de Deus. Mas a pior coisa que tem são os inimigos internos. Porque os de fora a gente já sabe, são preconceituosos, criticam, são parciais, porque só pegam um aspecto da história da igreja e reforçam, reverberam, insistem. Igual antigamente quando se usava, hoje ainda está voltando, não tem aquele disco arranhado, fica toda a vida. Vê esse pessoal de universidade que critica a igreja, só fala a mesma coisa, só fica no mesmo assunto, não aprofunda. Inquisição, não sabe nem o que é a Inquisição naquele contexto. Isso é muito medieval. O período medieval foi um dos mais luminosos da história. Universidades, os mosteiros. Claro que toda época, toda era tem seus pontos positivos e negativos. Aí vem o iluminismo. Não, o iluminismo que é bom. Liberté, igualité, fraternité, guilhotina. Ai daquele que fala contra a liberdade, igualdade, fraternidade iluminista. Tem que ser cancelado, iluminado.
e eliminado. Então são essas questões que da história é um aprendizado. Claro que não vamos tapar, fechar os olhos para a realidade frágil, enquanto igreja feita de seres humanos, somos nós, mas a igreja santa, pelo seu fundador, a cabeça, que é Cristo. Tantas coisas luminosas, universidades, graças a quem? A Igreja Católica. A civilização ocidental, forjada, a Igreja Católica. É só ler, aprofundar e não ficar na bolha ideológica de certos grupos preconceituosos. A igreja é essa comunidade eleita, escolhida, convocada pelo fundador Jesus. Tem muita gente por aí que torce pelo fim da igreja. Alguns falsos profetas até começaram a profetizar, entre aspas, isso não é profecia, falando do fim da igreja católica. Tenho pena de quem diz isso, porque não depende de nós. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Ela pode se tornar pequena, ela pode ser reduzida, mas é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja não depende de força política, como certos grupos religiosos estão por aí, achando que dominam, estão conduzindo os rumos de nossa nação. Eles vão aprender como nós aprendemos, o perigo que é nos compactuar com o poder. Jesus já dizia isso. Nos deixar, porque a igreja, deixando-se contaminar pelo poder, vem depois uma série de problemas, perde a sua credibilidade, corrupção e tantas questões complexas e perigosas no envolvimento do poder. Tem gente que torce pelo fim da igreja, que querem destruir a fé, mas a igreja, se fosse conduzida pelos homens, ela seria destruída facilmente, com certeza. Tem uma história, eu teria que averiguar, dizem que um cardeal foi convocado por Napoleão, se não me engano, e numa discussão, diz ele que queria destruir a igreja, e o cardeal falou para ele assim: se nós não conseguimos até agora, não vai ser você que vai conseguir, dada a realidade humana, frágil até dos pastores. A igreja é conduzida não pelos homens, mas pelo Espírito Santo. Nós somos frágeis, pecadores, nós ficamos assustados, fazemos algumas vezes como os apóstolos: Jesus, onde você está? Estamos afundando. E mais uma vez Jesus fala: medrosos, cadê a fé de vocês? Quando nossa família os problemas acontecem, quando as tempestades estão em nosso coração, tentações, desânimos, clamamos o Senhor, vamos clamar, mas Ele espera a fé, confiança de cada um de nós. Digamos: salvai-me, Deus, mas para que despertemos para uma fé autêntica, em meio a tribulações, tempestades da vida e muitos desafios. Claro que Jesus estará sempre pronto a ouvir o nosso clamor, o nosso grito, nossas dores, traumas, todos nós as temos. Pode estar acontecendo um grande turbilhão interior na nossa vida. E como vamos enfrentar tudo isso? Senhor, aí não vamos falar como os apóstolos, não. Tenho certeza que Tu te importas conosco, salva-nos. É isso que o Senhor espera de nós. Deus não quer que a gente duvide do amor dEle por cada um de nós. Ele não deseja isso, não espera isso de nós. Ele espera que tenhamos confiança. Então, nas tempestades da vida, na vida da igreja, na vida de nossas famílias, na nossa vida pessoal, nas tempestades interiores, confiamos, Ele está sempre conosco, mesmo quando na nossa realidade humana limitada parece dormir. E acreditemos,
a tempestade vai passar. Amém.